se juntar as outras turmas, a gente ia fazer um maior volume. Uhum. E fazer um não, volume com de doação certeza. fica mais significativa, né? Com certeza, mas é porque aí a gente tem que lembrar José Carlos. Aí a gente tem que ver na nossa turma, todo mundo concorda, a maioria, e nas outras também, né? Isso. Olha o helicóptero da polícia passando aqui, não dá pra vocês ouvirem, não, né? Não. De manhã, minha filha, é o peixe. Ô, peixe! Menina, tem dias que ele passa aqui na minha janela que eu falo, pronto, vai bater aqui em casa. Deu bom dia pros rapazes. Bom dia, tudo bem, pessoal? Mas agora os microfones, geralmente, eles têm diminuição de ruído. Graças a Deus. Eles não pegam essas coisas de fora, não. É que o meu é só fonezinho mesmo, tipo de celular. Sim. Eu nem peguei o meu, e o áudio do meu computador tá horrível. Mas tá dando pra te ouvir bem. A gente tá te ouvindo bem. Mas eu ouço vocês com ruído. E fica inaudível. Aí eu tenho que usar a caixinha para poder o som sair melhor, entendeu? Entendi. Pronto, minha atividade também já está aberta. Ótimo. Então vamos começando. Quem for chegando, vai chegando, né? Exato. Josiane saiu, não sei porquê. Eu acho que ela está com dificuldade da conexão. Da última vez ela fez áudio, duas aparições. Acho que uma para o áudio e outra para o vídeo, entendeu? Às vezes acontece. Ninguém mandou nada no grupo, não. É isso. Se alguém mandar, vocês me avisam aí, viu? Como eu não tenho como acessar. Então, ok. Então, boa tarde, sejamos todos bem-vindas e bem-vindas ao nosso encontro. Nós vamos hoje começar fazendo a oração do ano vocacional, que esse ano é o ano vocacional, não é isso? Todo mundo está sabendo disso, né? Então vamos fazer a oração do ano vocacional, para a gente poder se sintonizar com a nossa igreja que ela está vivendo, né? E lembrando que hoje a igreja também celebra São José, né? Sabemos que amanhã é dia de São José, mas como lembra que nós estudamos, que não se comemora o dia do santo no domingo, né? Daí ele sempre antecede a data, né? Só dia Nossa Senhora da Conceição, né? Que pode ser no domingo. É isso? Então vamos fazer juntos essa oração. Tá dando para vocês enxergarem aí? Dá para enxergar. Ótimo. Então vamos fazer juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, enviado pelo Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encontrar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de acompanhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos mistérios deles, ao matrimônio, à vida consagrada e aos mistérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinar-nos a ouvir o ensinar da vocação e responder com alegria. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos pegar a nossa Bíblia aí, abrir lá em Atos 2,
capítulo 2, versículos de 41 a 47. Aliás, 42 a 47. Aí tá 41, mas é 42. Não, pode ser até a partir do 41 mesmo, viu? Interessante que faça. Do 41 a 47. Quem pode proclamar aí pra gente, ler essa passagem bíblica? É, Mari? Ela já tá com a cara assim. Eu tô esperando vocês. Vai lá. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e, pelos apóstolos, realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí? O que vocês entenderam? Tá mostrando como eram, né, as comunidades. Uhum. Assim, aqui ele começa falando sobre a questão de que todos aqueles que aceitaram a palavra, eles receberam batismo. E depois do batismo, a gente pode ver no que se segue algumas palavras que, na verdade, assim, eles viviam em sociedade, mas traduzindo para a vida de hoje, são os ensinamentos que eles passavam para a gente, da gente sempre nunca deixar de fracionar o nosso pão, que é fazer as doações, a caridade, que é uma das coisas que a gente tem na quaresma, né, que é oração, caridade e penitência. Mas aqui ele fala principalmente da fração do pão, do repartir, do dividir, e das orações, que todos oravam juntos, iam ao templo juntos, viviam em harmonia, e que Deus fazia a palavra, no caso, não só o pão, mas a palavra se multiplicar, porque ele fala assim, no final, e a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. E assim, através dessa vivência em Cristo, vivendo seus ensinamentos, né, fazendo todas essas questões que eles falavam que faziam juntos e crescendo na fé, eles estavam também salvando outras almas. Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, a partir do Desculpa, encontro... eu tô... Ai, desculpa, José. Eu tô Vai. aqui, tá? É porque eu tô almoçando. Tá certo. Porque a partir do encontro, então, da conversão, né? Porque aí esse texto é em seguida a descida do Espírito Santo de Pentecostes, né? Ali onde eles recebem o Espírito, começam a pregar, e etc, etc. Então aí vão formando-se as comunidades, vão formando-se as pessoas que se identificaram com a palavra, né? E aí é um retrato da própria comunidade, né? Como deve ser a comunidade. A comunidade que recebe e acolhe o batismo, né? Então ela vai testemunhar
esse exemplo na partilha do pão, na oração, né, na ajuda com o irmão, né, e por aí afora. Então, é o retrato da comunidade, como deve ser a nossa comunidade, né, que é uma reflexão para nós hoje. Como andam as nossas comunidades, né? Como que a gente está vivenciando o nosso retrato de nossa comunidade hoje? A gente está vivendo da partilha, a gente está vivendo, dando testemunho da vivência de Cristo em nossa comunidade. Como é que está sendo vivido isso? Alguns já receberam o batismo, nós estamos dando testemunho do nosso batismo em comunidade fora dele. Essa eu acho que é uma pergunta que a gente está refletindo, né? E é para que a gente reflita diariamente como é que está sendo esse meu testemunho da vivência, da experiência, do amor de Cristo em nossa vida, dentro da nossa comunidade. Então, que assim a gente possa estar diariamente fortalecendo também as nossas vivências, os nossos encontros com Jesus, para que cada dia mais possamos dar testemunho, né, dessa vivência com quem a gente convive na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa vida de escola, na nossa vida familiar, então em todos os campos que a gente estiver, a gente dá testemunho desse Cristo, né? Lembrar que é um testemunho de amor, não um testemunho de julgamento, mas um testemunho de amor, que a gente seja cada dia mais testemunho de amor, assim como Jesus foi na nossa ou em nossa comunidade. Vamos fazer juntos essa outra oração que é muito importante, que é da nossa comunidade, que acredito que vocês conheçam, né? Se não conhece, é bom aprender, né? Que é a oração do creio. E hoje o nosso tema nós vamos trabalhar sobre o creio. O que é o creio, as partes do creio, né? Para a gente poder ter a certeza do que a gente está rezando e também do que se afirma, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência dessa oração. Então vamos fazer juntos a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos celebrar nosso encontro anterior. O que a gente trabalhou no encontro anterior? Alguém lembra? Foi o calendário, né? Aquela o quê? Eu não sei o nome, não. Quero que vocês digam. O ano litúrgico. José, eu lembrei de você hoje de manhã, porque eu já mandei para várias amigas solteiras. Gente, a missa de São José, vocês vão hoje, viu? Porque amanhã é domingo, não tem. Aí eu lembrei de você na hora. Né? Muito bem. Então, nós falamos sobre o ciclo, só foi sobre o ciclo. O ano litúrgico foi no encontro 14. No encontro 15, nós falamos sobre o ciclo pascal, que é o que a gente pascal. Isso, que é o que a gente se encontra. A gente falou sobre o advento, né? E refletimos um pouquinho a Semana Santa, como é que é, né? O que acontece nela, etc, etc, para que a gente possa bem vivenciar a Semana Santa. Certo? E ficamos de corrigir a nossa atividade hoje, não foi isso? Exato. Então vamos lá, né? Ver como vocês fizeram aí a atividade, né? Faltou qual
Qual foi as A questões que ainda questão, faltou? eu acho que a gente parou na cruzadinha. A gente já resolveu a cruzadinha, ficou a partir da questão 3, que é aquela do ABCDE até 1 milhão, entendeu? É mesmo? É a terceira questão. Até 1 milhão. Até 1 milhão, né? Fizemos a cruzadinha. Então, a terceira, que era... quais são as partes da missa? Essa vocês já sabem, né? Sim. Quais são as partes da missa? Ritos iniciais, os que precedem a liturgia da palavra, seria a entrada, a saudação, ato penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Eu não completei. Mas são... eu pensei Eu que você vai coloquei ter. as partes são de 2 ou 4. Aí o primeiro é o rito inicial, a intenção da missa. O segundo é a liturgia da palavra, prepara a mesa para a palavra de Deus. A terceira é a liturgia eucarística, prepara o corpo de Cristo para ensinar e alimentar os fiéis. E o quinto e o quarto, os ritos finais, os recados e a bênção final. Muito bem, é isso aí. A gente está naquele exercício gigante de milhões de páginas ou a gente está naquele que tem É aquele atividade de revisão Desse aqui, sobre ó. liturgia. Tá, tô nele. É o Achei. que tem os, Aí na terceira os questão. objetos litúrgicos. Perfeito. Então, Josiane foi Josiane que respondeu aí, não foi? Foi. Isso, então é isso. Se falar que são 2 partes, está certo. Se falar 4 partes, está certo. Então, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Certo? E aí ela já explicou aí cada uma delas. Quais são as funções litúrgicas na missa? E aí? Ordem sacra e do povo de Deus. Só isso? Aí dentro do povo de Deus nós temos os comentaristas, leitores, salmistas. Isso. É isso que eu quero. Eu botei sacerdote, comentarista, ministros, leitores, salmistas e fiéis. Certo. Mas está faltando algumas também. Falta aquelas funções. Não precisa colocar, não, tá? É só acrescentar. As funções que os coroinhas exercem, as funções que os ministros da comunhão também exercem, né? Dentro da liturgia. Porque aí, se for uma missa festiva, tem o turiferário, cruciferário, tem um monte de outras funções que são colocadas. Se for uma missa mais simples, né? Não tem tudo isso, certo? Mas quando a gente pega sobre as funções litúrgicas, são aquelas que é o sacerdote, que são as ordenadas, e o diácono também, que é ordenada. E essa seria a função de ordem sacra. E as outras, né, que é do povo, né, dos fiéis, que aí são os leitores, salmistas, e quem, no caso, também lê as preces, né, e dos coroinhas e ministros. Quais são os livros litúrgicos? Missal, lecionário e evangeliário, certo? E aí dentro do lecionário tem 3. Dominical, sazonal e agora fugiu assim. Santoral. Que aí tem o da semana, né? Tem o dominical, que só são dos domingos, que aí tem o ano A, B e C, né? E tem o santoral. Sim. E se a gente quisesse também poderia acrescentar o Rica, que é onde tem todas as celebrações, e o rito inclusive o rito do batismo, o rito da crisma, o rito da primeira Eucaristia, o rito do matrimônio, e etc, etc. Mas vamos nos ater aqui da missa. Então, da missa seria esses que foram ditos aí, certo? O que é uma credência? Mesa de apoio para os objetos litúrgicos. Altar. Segunda aula prática.
Ali ao altar, o que que é? Centro da fé cristã, onde celebramos o santo sacrifício. É onde se celebra o santo sacrifício, né? Procissão de entrada. O que que é uma procissão de entrada? É a entrada da equipe da celebração. É isso. E é feito todos os dias, todas as missas, ou não? Nas dominicais e missas festivas? Geralmente sim, só nessas aí. Nas outras poderia ser feita, né? Mas optam-se se fazer somente nas festas, nas missas festivas e nas dominicais. Qual é a ordem das pessoas na procissão de entrada? Rapaz, isso é com Incenso, cruz, velas, leitores, aí vem a cruz, atrás a Cruz você já palavra. falou. Hã? Cruz você já falou, e é lá na frente. Não, incenso, cruz, vela, leitores. Isso. Aí tem a liturgia e os ministros, a liturgia, e atrás, a liturgia pode ser com o diácono, e aí atrás o celebrante. Então, depois das velas aí vem os leitores, não é isso? Não é isso? Isso, depois da vela, os leitores. Isso. Depois vem os ministros, extraordinária comunhão. Isso. Depois vem os ordenados, que é o diácono e o padre ou bispo, quando tiver. Não, entre os ministros e os ordenados tem o evangeliário, enfim. Não, mas o evangeliário, geralmente, quem entra com ele é o diácono, né? Uhum. Então, ele entra, quando se utiliza o evangeliário, ele geralmente é introduzido ali na aclamação ao evangelho. O diácono entra com ele de forma especial. Então, ele vai lá para aquele momento especial. Que aí o diácono entra com ele e faz a proclamação do evangelho. José, num dia, por exemplo, no mês da Bíblia, lá na igreja, na missa da manhã, tem uma senhora que ela canta o salmo, e ela que entra com a Bíblia, no mês da Bíblia, né, quando se celebra aos domingos, ela entra especialmente com a palavra, e ela entra cantando. Isso, exatamente, para dar uma ênfase maior, pelo menos naquele período que é o mês da Bíblia, né? Não necessariamente precisa ser um ministro ordenado. Não necessariamente. Estou falando só a questão do evangeliário. O evangeliário, sim, é só o diácono ou o padre, entendi, né? tá. Mas no período especial, não, pode ser qualquer pessoa. Ok. Para entrar com a Bíblia. Às vezes, sei lá, missa do encontro de casais, missa de algumas coisas da igreja, quando tem, sei lá, novena, e aí pessoal do dia que entra. O que é uma oração da coleta? Aquele momento que silêncio e todos nas suas próprias orações dirigidas ao Pai. O padre pega todas as intenções da Assembleia, intenções pessoais, e eleva a Deus. Isso, então junta as duas respostas aí, porque as duas dão uma Entendeu? resposta só. Não, a minha é a rústica, a de Mariana CDF da turma é a completa. Não, a minha metade é meio ponto e a sua é um meio ponto. Eu e você, um ponto, entendeu? Isso, juntando as duas dá um ponto, isso mesmo. Tá. É aquele momento de silêncio realmente que a gente vai se colocando as nossas orações, mas é principalmente o momento em que o padre recolhe todas essas intenções nossas da Assembleia e eleva a Deus. A procissão da palavra. Espera aí, só um minuto. Eu coloquei leituras da Bíblia, cantos, homilia, profissão de fé e oração universal. Esse aí é a liturgia da palavra. Quando você falou todos esses aí, é a liturgia da palavra. Então, a procissão da palavra é só a entrada da Bíblia mesmo. Não tem
Outra questão, não é só a entrada da Bíblia mesmo. Ok. Gestos. R$ 500, viu, Leane? Eu estava fazendo exame de imagem. Eu fui para lá cedo, eu fui para lá às 2h pouco para ver se eles faziam mais cedo para eu chegar. E nada, Aí né? fiz ressonância de coluna, pescoço. Desculpa. Gestos dos leitores para a proclamação da palavra. Quais são? Aproximar-se do ambão com calma, fazer a reverência. E aí é aquilo que eu falei no encontro passado. Eu sempre fico nervosa, eu vou falar qualquer coisa, menos a coisa certa de se falar. Meu Deus do céu, acabei de esquecer. Pois é, então é só chegar lá, fazer reverência, em frente no nosso caso, em frente ao ambão que a gente faz. Pode ser também em frente algumas igrejas fazem em frente ao altar, né? Mas como a gente Palavra do Senhor, lembrei. Aí, como a gente está em frente ao ambão, porque nós sabemos que nós temos 2 altares, né? Um é o altar da palavra e o outro é o altar do sacrifício. No momento que a gente está fazendo a liturgia da palavra, nós estamos voltados para o altar da palavra, que é o ambão, né? Então, nós fazemos reverência ao ambão, subimos e fazemos lá, né, a leitura, ou o salmo, ou as preces. Certo? Ao sairmos, depois que a gente, se for a leitura, depois que falar palavra do Senhor, né? Graças a Deus, desceu. Se for o salmo, depois que todo mundo cantar junto aquela antífona, aí desce, né? Faz reverência novamente e vai para o seu lugar. Não esqueça de fazer reverência novamente quando descer do ambão. Quem pode proclamar o evangelho? O padre, que é quem está em persona Christi. Ministros ordenados, diáconos, sacerdotes, que são os padres e bispos. Uhum. É isso aí. Também não é só não, o padre, não. Não é só o padre, não, viu? Pela liturgia, pela norma litúrgica, o principal responsável pela proclamação do evangelho é o diácono. Tá. Entendeu? O diácono não estando, aí o padre. Mas se o bispo se o padre não quiser fazer, ou deixar para o bispo, né? Aí pode ser também. Mas o bispo já é em terceiro lugar, já. Certo. A não ser que ele queira, assim, não, eu que vou fazer, né? Tomar frente, não quero padre, mas nem vou ele já fazer. não quer mais. Mas geralmente é o padre que faz e ele só faz a partilha ou a homilia. Quais os objetos se devem ter na procissão das ofertas? Pão e vinho, e depois, a depender da missa, o que, né, alimento, donativo. Mas primeiro pão e vinho. Litúrgicos. Eu botei galeta. Litúrgicos atrás. E âmbulas. Mas primeiro não é pão e vinho? Nas galetas tem Colocar o que mesmo que você falou? Eu não entendi. Eu botei pão, vinho e água. Ah, não. Litúrgico mesmo é somente as galhetas. Ah, tá. E a âmbula com as hóstias. E a âmbula com as hóstias. As galetas levam a água e o vinho, e as âmbulas as hóstias. Exatamente. Em algumas missas, ou missas especiais, etc., algumas pessoas fazem algumas outras ofertas. Aí levam, né, pão, leva alimento, etc. Se tiver isso, eles fazem, aí pode se combinar com o padre. Porque, às vezes, o padre quer receber esses donativos, né, e colocar no lugar apropriado. Às vezes, o padre quer logo arrumar o altar. Então, se ele quiser arrumar o altar, ele vai ter que receber as galhetas e a âmbula com as hóstias antes, certo? Porque, senão, não vai dar tempo. Se ele deixar por último, vai ficar lá o canto, uns 2 cantos para ele poder terminar tudo, né? Mas aí, obrigatoriamente, não tem assim, tem que ser primeiro o cálice, as galhetas e a âmbula, ou
depois os alimentos ou outras coisas que forem entrar, certo? Então, mas o correto mesmo é entrar unicamente com as galhetas e a âmbula. Mas isso não impede que entre outras coisas, só que não vai para o altar, lógico, né? A gente coloca no lugar separado e apropriado para isso. Deu para entender? Mas, tipo, a água, o pão e o vinho não estaria representando. Tipo, o pão, que seria o corpo de Cristo, não estaria. Não vai na mão, então tem que ir na âmbula. Então, só botar pão, água e vinho não estaria certo? Mas ele fala de objeto. Ah, tá. Objeto litúrgico. Isso. Tá. Quais são os objetos que são utilizados? São aqueles objetos litúrgicos que a gente utiliza na procissão ali das ofertas, quando No se caso, tem a procissão. A água, Certo. o vinho e a hóstia seria a oferta, que vai Isso. dentro dos objetos litúrgicos. Isso, que vai ser transformado em corpo de sangue, corpo e sangue de Cristo. Tá. Em que momento ajoelho na oração eucarística? Ao toque do sino e levanta quando o padre proclama eis o mistério da fé. E se não tiver o sino, por acaso, se for na igreja que não tem o sino, como é que você vai saber? Após o final do Após o santo. santo. Hã? Após o final do santo. Santo. No final Senhor do Deus santo. do universo, depois, após o santo. Quando a gente fala 3 vezes santo. Pode não ter Senhor sido? Deus do universo, céu e terra, proclama a vossa glória, hosana nas alturas. Aí tem o sininho, e aí a gente ajoelha. Se não tiver o sininho, depois do santo. A gente não deve se guiar pelo santo, não. Às vezes tem algumas orações eucarísticas, depois do santo, tem outras partes. Aí você não consegue, você não vai seguir. Por exemplo, a oração 2 daria para seguir por essa lógica sua. Mas a oração eucarística 1 e a oração eucarística 3, 5 é diferente. Acho que tem umas, sei lá, tem umas 7, 8, 9 orações diferentes. E no dia que eles mudam, o povo não ajoelha, é verdade. A gente então, fica sem saber quando ajoelhar. Mas vem cá, pode não ter sino? Pode. Para mim era obrigatório. Não. E se a igreja for pobrezinha, e se roubarem o sino da igreja? Meu Deus. E se a pessoa esquecer de tocar, já vi. Exatamente, isso mesmo. Se esquecer de tocar, não é? A culpa é sempre do coroinha. É tipo estagiário, sabe? Pois é, mas é na hora que o padre abençoa essas oferendas, na hora que ele faz a cruzinha em cima dessas ofertas, que é onde está o cálice e onde ficam as hóstias, na hora que ele fizer aquela cruzinha, é que pode se ajoelhar. Algumas pessoas se ajoelham na hora que bate o sino, né? Mas o correto é na hora que ele faz a cruzinha. O sino, antes, é só para sinalizar que vai ser um momento importante ali, aí a gente ajoelha, né? Na hora que bate o sino. Mas o correto é ajoelhar na hora que ele faz aquela cruz em cima das ofertas. Se você olhar para o padre e ver que ele está fazendo a cruz em cima das ofertas, aquele é o momento correto de se ajoelhar. Por isso, preste atenção na verdade, é justo e necessário. É nosso dever, damos graças. Sempre. Se estiver distraído, não ouvir o sino, olha para o padre. O padre está fazendo a cruz. Se for oração diferente, já era. Tem gente que fica um olhando para o outro, para saber se está na hora ou não. Exatamente. Já percebi essa atenção. Porque aí, eu fico prestando atenção. Exatamente, que aí na oração 2, é logo depois do santo, aí já fala, na verdade, ó Pai, vós sois o santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, entendeu? Aí o padre faz a cruzinha, né? É nessa hora aí. Isso. Aí, na hora que ele estiver falando assim, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas, você já pode jogar. Já pode jogar, entendeu? Esse aí é só na oração eucarística 2, né? Onde tem isso. Agora, na 1, logo também depois do santo, né?
onde fala, Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis, aí já é diferente, ó, que abençoeis, aí ele faz a cruz em cima das oferendas, essas oferendas apresentadas ao vosso altar, já é diferente. Isso que o povo fica louco nessa hora. É um olhando para o outro. E ainda diz que a maluca que ajoelhou está fazendo errado. Exatamente. O problema é esse, né? Aí, por exemplo, na 3, tem toda uma parte antes. Na verdade, vós sois santos, ó Deus do universo. Ele fala toda essa parte que a gente responde, santificar e reunir o vosso povo. Aí depois que vai vir a parte que vai abençoar as oferendas. Aí ele vai dizer, por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aí faz a cruzinha em cima. Por isso tem que prestar atenção nessa questão para não... Na verdade, é o gesto e não as palavras, a oração. Não, também as palavras, porque às vezes... Mas né? Assim, a partir do momento, porque as palavras vão mudar em cada oração eucarística. As palavras então, é muito mais fácil a gente observar o gestual dele. Isso, com certeza. Por isso que é bom prestar atenção nele, no padre, porque ele está abençoando aquilo que vai ser transformado em corpo e sangue de Cristo, né? Então, temos que estar ali bem atentos. Para perguntar outra coisa, a hora de levantar, eis o mistério da fé, mas se eu quiser continuar ajoelhada até a segunda hora que ele oferece o corpo e o sangue de Cristo, pode, não pode? Ficar ajoelhada direto? Não, o que a liturgia pede é que logo, depois que ele fala, eis o mistério da fé, que a gente responde. A gente responde e depois de responder a gente levanta. Isso, depois que a gente responder, a gente levanta. Isso, mas é errado se eu quiser ficar ajoelhada até o final? Entendeu? Tem gente que fica mesmo. Liturgicamente, pede-se que fique de pé, entendeu? Agora, dizer para você assim, é errado, eu não saberia dizer, mas liturgicamente é pedido que fique de pé. Uhum. Porque como ele oferece de novo o corpo e o sangue de Cristo naquela hora, aí eu acho respeitoso. Não, mas aí, quando ele fala mistério da fé, já houve a consagração e a transubstanciação. Aí o que a gente responde... Aí ele continua e depois ele levanta os dois juntos. Isso, mas aí já é o próprio Cristo. Antes, quando ele fala mistério da fé, é porque o corpo e o sangue de Cristo já estão ali presentes, né? E lá quando ele levanta no final, que ele pode até às vezes colocar o diácono para segurar o cálice e levantar só a patena com a hóstia, ali não é a hóstia, mas é Jesus Cristo, ali já está consagrado, né? Então ali já é um outro momento. Ô, Gabi, então, eu achava que era respeitoso ficar de joelho até essa hora, porque afinal ali está sendo mostrado o corpo e o sangue de Cristo já transubstanciado, entendeu? Sim, sim. Acho que quando a gente responde, combina tanto com levantar, porque é realmente uma coisa, tipo, anunciamos. Aí eu sempre fiz essa relação. Exatamente. Entendi. Em que momento ajoelho na oração eucarística? Eu já falei, né? Escreva a aclamação de quem é Jesus na oração eucarística. Alguém encontrou aí? Viu, filho? Você não ama a gente, não. Eu fiquei com dúvida nessa, eu coloquei o santo. Eu botei assim, ele é o caminho que conduz para vós a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Eu botei isso. Eu fiquei na dúvida, eu não entendi essa pergunta, eu coloquei o santo. O santo? O santo é como se fosse... Santo, Senhor Deus do universo. Você está proclamando, você está dizendo quem é Jesus, né? Quem é Jesus, não. Ou falando quem é esse Jesus, né? Alguém mais colocou alguma coisa? Esse aí está na oração eucarística 4. Essa resposta minha. Salvador do mundo, salvai-nos. 4 não, 6. Oração eucarística 6. Gente, perto da crisma vai ser todo mundo reprovado, meu Deus do céu. Você que está reprovando, e você que a boca, porque senão, se ele tirar ponto. Não.
Orelha cocô. Ai, ai, ai. E, prof, e Alguém aí? colocou mais diferente? Alguém colocou alguma coisa diferente aí? Não? Eu não achei, né? Pequena pausa para o plano de fundo Pascal de Leane. Tem um coelho ali no plano de fundo. Eu tô aqui tentando Tá me lindo. ver, eu não tô nem conseguindo me ver no coisa pra saber como é que tá. Ai, tá bonitinho. Coelhinho. Em princípio, o que a gente pode dizer que realmente é o santo onde você está proclamando quem é o Jesus, certo? Porque a gente vai depois utilizar, porque também a gente poderia dizer que ele é o corpo e o sangue, né? Mas aí é uma outra parte. Mas ele realmente é o santo, onde você proclama que ele é santo, 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 né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. Ele estava dizendo que ele é santo, né? Que ele é o santo do santo. José Carlos faz o pânico na pessoa. Isso não é justo. Pois é, eu A Ariana aqui, respondeu. Eu coloquei aí, que é o na hora santo. que ele falou santo, mas eu falei, é o errei. santo? Já mas é. É o santo? Aí a outra responde, santo, tá errado. Aí a gente fica no pânico e agora, não E sei. agora Tá eu errado. fiquei perdida. Porque, assim, ó, a oração eucarística tem várias orações eucarísticas. Era para a Exatamente. gente olhar as orações eucarísticas e cada uma, você acha que eu acredito, escolher uma e dizer quem é ele, quem é Jesus na oração eucarística. E E eu escolhi a qual é? seis. E qual é o comum em todas? É o santo. Eu não lembro de todas, tá? Não todas as orações eucarísticas têm santo. O que resume realmente o santo, né? santo. Senhor Deus do universo, dos santos. Vocês têm que lembrar também que a oração eucarística ela é composta primeiro de um prefácio, que esse prefácio inicial ele é mudado de acordo com o tempo litúrgico. A cada tempo litúrgico ou festa litúrgica, ele é mudado no início. O tempo do advento tem né? O advento tem 2 prefácios, é o 1 e o 2. O tempo do Natal tem, da Epifania, da Quaresma, todos têm uma introdução, para depois que depois que termina, ele termina com aclamação ao santo, né? Aí essa parte do prefácio, que é aquela introdução geral, e aí vai para o santo, dizendo que Jesus Cristo é o santo, e aí depois vai para a parte específica que é a oração eucarística em específica, que aí vai escolher se é a 1, se é a 2, se é a 3, se é a 4, se é a 5. Por isso que quando vocês pegarem a oração eucarística, sempre vai ser depois do santo. Sempre vai estar depois do santo. Que a parte inicial até o santo, a gente chama de prefácio, que é uma introdução, e aí é adaptada a cada domingo, ou a cada festa, ou a cada dia, tem uma diferente. Certo? Deu para entender? Yes. Sim. Escreva a consagração no corpo e sangue de Cristo na oração eucarística. E aí? Quem escreveu aí? Eu botei tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Isso. Eu acho lindo. E eu me sinto mal de estar lendo isso, sabia? Porque eu acho que é tão do padre. Tão do padre, né? Que a gente nem... Eu me sinto até estranha lendo. Então é isso aí. Por que não se diz amém no final do Pai Nosso na missa? A oração ainda não acaba. A Oi? oração não acabou. Isso, Porque exatamente. a oração O não sacerdote continua a oração sozinho, isso se chama embolismo. Isso. Muito bem. Ela já foi lá para o conceito já... Vocês querem mais? Eu tenho. Significado da oração do Cordeiro. João Batista nos conduz à reflexão sobre essa sentença, Cordeiro de Deus, junto com seus discípulos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mentira, desculpa. Essa oração que o padre reza sozinho é uma oração que recolhe e
desenvolve a oração precedente. Ele continua e desenvolve uma outra oração, que é esse negócio de... A última petição do Pai Nosso, que é livrai-nos de todos os... aí ele continua. Ele continua o livrai-nos, não sei o que, não sei o que. Depois dessa consagração do mistério da fé, a gente responde, celebrando, pois, memória da morte e ressurreição de Jesus, a gente responde depois nós vos suplicamos com a participação do corpo e sangue de Cristo, e depois lembrar da igreja e por aí afora. E aquela finalização que às vezes tem alguns que fazem, outros não fazem, pois teu reino, poder e toda a glória para sempre. Essa é a resposta da Assembleia. Mas essa não é feita dentro da oração, dentro da missa, não. Você pode fazer essa parte, sim, né? Mas ela não é fora da missa. Dentro da missa é só ter essa parte mesmo normal e não se fala um amém. Só vai falar o amém lá depois. Certíssimo. Escreva o cordeiro na oração eucarística. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. De piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Isso. Agora que essa parte aqui, que João Batista nos conduz à reflexão sobre essa sentença, Cordeiro de Deus, junto com seus discípulos. Ele aponta Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, nos levando a toda a tradição do Antigo Testamento. Aquele Cordeiro que era imolado para a expiação dos pecados, agora o novo Cordeiro é uma pessoa, não é mais um animal, mas Jesus Cristo que se faz Cordeiro para a remissão dos pecados. Olha que coisa linda. É verdade. Depois vem, você assiste ou participa da missa, por quê? E aí? Participa, pois os fiéis também celebram. Exatamente. Você assiste só se fosse na televisão, né? Aí você está assistindo. Em que momento se deve ter o abraço da paz e quem o motiva? Antes da comunhão sacramental. Quem o motiva é Jesus. Quem o motiva? Jesus. Não. Não? Deu o final da oração pela paz, realizada pelo sacerdote, e ele também que motiva o cumprimento. Ele, mas quem primordialmente tem essa função não é nem o padre. É o diácono. É o diácono. Essa função do diácono. Então, eu não entendi a questão. Eu comi mosca legal aqui. Não entendi. Em que momento deve se dar o abraço da paz? Qual é o momento? Você falou o quê? Que não foi... Que antes da comunhão sacramental. Isso, antes da comunhão que se dá, lógico. Ponto. Quem o motiva? Isso. Eu não entendi quem o motiva. Quem o motiva? Quem o motiva a dar essa... Tá, seria o diácono que... Isso, é a função dele, do diácono. Caso o diácono não esteja, o padre faz. Primordialmente o diácono, mas na ausência o padre. Se o diácono estiver lá, o padre até passa o microfone para o diácono falar. Tá. Engraçado, eu lembro sempre mais do padre. Mas porque nem sempre tem diácono. Nem sempre tem diácono. Mas quando o diácono está lá, é ele que fala. Isso quando o padre fala diretamente. Quando não fala, passa direto, né? Quando o padre Geraldo celebrava lá na ressurreição, sempre tinha um diácono com ele. Sempre que acompanhava as missas dele, na grande maioria, sempre tinha. Preencha de forma correta o organograma do ano litúrgico de acordo com as cores já indicadas. Vocês preencheram? É só colar, né, gente?
Eu preenchi, mas eu não preenchi aqueles detalhezinhos, não, da Semana Santa, não sei o quê. Eu preenchi o geral. Só o geralzão, né? A cor verde e os roxos separados. Ah, mas aí tem os tracinhos que é para preencher todinho, detalhe por detalhe, Era para viu? botar todos os tracinhos? Então, isso eu não fiz, não. Então eu vou ter que É só refazer. pegar aquele cronograma que eu coloquei lá, aquele organograma, Sim, e colar aí. sim. Não é tão difícil, não, né? Sim, é porque quando eu fiz esse pedaço, você não tinha mandado ainda o organograma. Aí eu fiz o que eu sabia, que era o geral, mas aí depois eu preencho, detalhado. Certo. Agora explique os símbolos abaixo. Esse alfa e ômega com a cruz atrás, o que é? Princípio e fim? Princípio e fim. Resumidamente é assim, né? Mas alguém colocou alguma coisa diferente? Primeira e última letra do alfabeto grego, Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Isso. E em geral aparece no Círio Pascal, geralmente, se você perceber, tem no Círio Pascal, mas também nos paramentos litúrgicos, no ambão e nos tabernáculos, que a gente chama de quê? O que é tabernáculo? Prova oral. O que é tabernáculo? Peraí, aparece no Círio Pascal, o que mais? Nos paramentos litúrgicos, no ambão e nos tabernáculos. O que é um tabernáculo, gente? Eu esqueci. Eu quero que vocês me lembrem o que é tabernáculo. Dá pra abrir a pesca aqui no celular. Hã? É o local onde o padre senta? Onde o quê? O padre? Não, tabernáculo, peraí, ele falou. O que, Maria? Que guarda os objetos. Que guarda os objetos? Tabernáculo. José Carlos tá parecendo aquele coisa que ele ficaria falando assim, ele mesmo. Ele tá fazendo pânico na gente. Eu também tô achando, viu, Joelza? É também chamado aquela coisinha que fica grudada na parede e Jesus Cristo fica guardado. Como é que é o nome daquilo? Sacrário. Sacrário, gente. Sacrário. Sacrário também, tabernáculo. Então, Maria respondeu Todo mundo ficou nervoso. Pra deixar... É o pânico. Não tá certo isso. Mariana ficou tão nervosa que até tirou a câmera, meu Deus. Tabernáculo é a mesma coisa que sacrário. No sacrário, alguns sacrários colocam o alfa e o ômega também. Sim. Ok. Depois tem essa cruz com P, ou essa cruz não, esse P com um X no meio e alfa e ômega também. Eu achei que era um CR, que era Cristo. Eu achei isso. Eu achei assim, Lábaro de Constantino, Cristograma de Constantino, Cris e Rho, que são as duas primeiras letras de Cristo, que é Cristo. E junto com o ômega, né, e o alfa, que é o princípio e o fim. Alguém mais fez alguma outra coisa aí? Esse sinal é formado por duas letras do alfabeto grego, que é o X e o P, e correspondem ao C e ao R da língua portuguesa. Ajustando as duas, formam-se as iniciais da palavra Christos, que é em grego, né? Que é Cristo. Com frequência, esse sinal aparece nos paramentos dos padres, no ambão também, na porta dos sacrários e na hóstia. Ok. Certíssimo? E essa imagem aí com o IHS no meio, no centro? Quero saber também. Hã? Você pulou o peixe? Quero saber também. O peixe é o próximo, não? O peixe é o próximo. O peixe e depois Ainda tá no... O peixe é a C, a gente tá na B agora.
Aí assim, então vamos lá. O peixe Então tá, eu já então tava vamos no achando que era peixe. Eu quero saber o peixe. Então vamos peixe. Isso. E aí? É o E é o peixe. peixe. Fala, Mariana. Vou falar só para responder a Josi. Ó, eu botei assim, é um acróstico. Ele no início da igreja, quando os cristãos eram perseguidos, eles usavam uma frase em grego para se comunicar. ICHTH. Não, na verdade é Jesus Cristo Theó Ievos Soter. É meu grego aí, viu, gente? Jesus Cristo Theos Ios Soter. Filho de Deus Salvador. Nessa frase, também. criaram um acróstico, que é esse aqui, ó. É só as letras. Com as primeiras letras. E o que é acróstico? O acróstico é um conjunto de palavras cujas iniciais começam com cada parte de uma outra palavra. Então, como a palavra é Jesus Christus, então, ele pegou o I do Jesus, CH do Christus, TH do Teó, e assim vai. Desta frase, assim, aí essa palavra significa peixe. Conta a história que quando se encontravam, se o outro fizesse o mesmo desenho, ficava a imagem de um peixe, e assim se reconheciam como cristãos na fé. Na verdade, porque eles eram perseguidos, não podiam se comunicar, eles faziam esse sinal aqui, ó, que era como se fosse assim, só uma parte, e o outro vinha e completava e formava um peixe. Isso. Eu fiquei chocada sabendo disso. Porque eu jurava que tinha a ver com o milagre da multiplicação, com os frutos. Juro! Aí, deixa eu ver se dá para vocês verem. Resumindo, era um código. Era o código. Exatamente. Isso. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó, é a palavra, essa palavra aqui, que é o acróstico, ela significa peixe. O acróstico forma a palavra peixe. As iniciais dessa frase. Isso, através desse sinal, eles faziam um ato e o outro respondia com o outro, aí formavam um peixe. Aí eles se comunicavam, sabiam que o outro era cristão. É isso, prof? Isso. Eu entendi assim. É isso mesmo. Então, é um símbolo de Cristo, o peixe é um símbolo de Cristo, que no início do cristianismo, em tempos de perseguição, o peixe era o sinal que os cristãos usavam para representar o Salvador, em que as iniciais da palavra peixe da língua grega, I, X, T, Y, S, explicava que era Jesus. Jesus Christus Theos Ios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Resumindo, é isso tudo que a Mariana falou aí. Deu para entender, né? Deu para entender, né? Até o grego. Deu sim. E o outro, agora qual que é mesmo? O Henri. INRI. Jesus Nazareno, rei dos judeus, Henri. e Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Jesus. Então, esses são as iniciais das palavras latinas Jesus, Nazarenos, Rex e Odeum. E o da Caro? Né? Onde tiver J é I, né? Então, por isso que é Jesus, Nazareno, Rex e Odeum, que significa Jesus, rei dos judeus. O Evangelho de João nos informa que essas palavras estavam escritas em 3 línguas, hebraico, latim e grego, sobre a cruz de Jesus. Certíssimo? Deu para entender? Sim. A outra qual que é? É o triângulo. Isso. Santíssima Trindade. Isso. Então, com 3 ângulos iguais, equilátero representa a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Certo? Tem mais algum? Acabou. Acabou, né? Então eu pensei que tivesse colocado outro aí. Por isso que... Não, acabou. Não tem mais letras, filho. Você ia ter que entrar no alfabeto grego. Tá. Porque você gastou tudo. Não, então ele fazia com numerais, que nem foi aquela outra atividade gigantesca. Não, numerais não dei ideia, minha filha. Senão vai ficar 2 milhões. Verdade. Aí ia ser infinito. Exatamente.
Porque Muito Mariana bem. falou milhões. No meu caso de numeragem ia ser infinito. Isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o creio, que é a oração do credo, que é a nossa profissão de fé, a profissão de fé de nós católicos, né? A gente pode, lá no YouCat, você pode pegar lá no 25 até 29, ou pode pegar também lá no Catecismo da Igreja, também tem uma explicação sobre a oração do creio, ou a oração do credo. Eu coloquei aqui algumas leituras bíblicas que pode dar embasamento aos nossos, ao creio, né, de onde foram tiradas algumas partes, né, do creio, que aí depois vocês podem pesquisar também, né, porque não vai dar tempo a gente pegar todas essas passagens para ficar lendo uma a uma, senão a gente sairia daqui bem tarde, né? Então, No Catecismo da Igreja Católica, ele tem uma parte que ele fala especificamente de cada verso do credo. Inclusive, ele fala do credo constantinopolitano, sei lá, um negócio, um nome bem assim, que tem outro credo, são dois. É um que é mais completo e o que é mais reduzido, que é o que a gente reza. Não é outro, é um reduzido e outro mais ampliado. Exatamente. Não é, e nem pode ser chamado de completo. O padre Gabriel falou que não pode, não, que é um mais robusto e outro mais magrinho. Isso. Então, aí, foi o que eu disse, que lá eu coloquei a indicação do YouCat, mas pode ser no Catecismo da Igreja também. Tá certo. Então, para a gente começar, nós podemos refletir o que somos diante de Deus. Será que Deus me ama? E o Espírito Santo? Por que vivemos? Maria quem é? A igreja está certa? Quem é Jesus Cristo? E os sacramentos? Então, são questões para a gente poder refletir. Que o catecismo da igreja vai nos responder muitas e muitas coisas, porque o catecismo é onde está resumidamente lá, né, todos os nossos, nossa doutrina de fé, né? Então, dúvidas é o catecismo da igreja. Em que eu creio? Em que nós, enquanto católicos, devemos acreditar? Então, nós vamos para um pequeno introdução sobre o que eu creio, né? O credo é uma forma doutrinária ou uma profissão de fé, né? Não é um juramento, por isso não se deve levantar a mão na forma de parecendo juramento quando você estiver fazendo, porque não é um juramento. Você está professando a sua fé. Na Igreja Católica também é conhecido como símbolos dos apóstolos. A palavra tem origem no credo, que significa creio, né? O credo era, a princípio, uma proclamação batismal, enunciada pelo catecúmeno, né? O catecúmeno é aquele que não tem nenhum dos sacramentos. Então, quando ele fosse receber os sacramentos, ele proclamava, né, esse credo, porque ele já tinha feito toda uma preparação. Então, ele proclamava dizendo em que ele estava acreditando, em que ele acreditava, para poder estar assumindo e continuar ali dentro da igreja, né? Em 325, passou a ser uma síntese dos dogmas da fé, promulgada pela autoridade eclesiástica através do Concílio de Nicéia. Depois, a primeira formulação do tipo credo encontra-se no original de uma carta do bispo Marcelo de Ancira, no ano 300, de uma tradução com algumas alterações do credo de Ancira se deriva o credo latino ainda hoje adotado. Existem outras variações do credo, o de Santo Atanásio, de Alexandria, que é de 295 a 373, da Igreja Bizantina, que é 381, egípcia, que é 370, o de Justino Mártir, 150, o credo niceno constantinopolitano e outros mais. O Papa Bento VIII, no ano de 1020, introduziu o uso do credo na missa, e aí a gente pôde constantemente estar recitando em todas as missas essa oração, que a gente recita sempre nas dominicais, né? O símbolo denominado niceno constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado de dois primeiros concílios ecumênicos, o de 325 e o de 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente
e também do Ocidente. Você pode olhar isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 195. Né? Aí está toda a descrição do creio, né? Creio em um só Deus, que esse é o Niceno Constantinopolitano, tá? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, esse é o Niceno Constantinopolitano. Às vezes o padre, ele faz a opção, né, de fazer este. E aí nós vamos ver agora as partes, né, cada uma das partes do creio, né, onde a gente pode encontrar na Bíblia, né. Tem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né. Vocês podem pegar a Bíblia aí, todo mundo na Bíblia na mão, para ser rápido e a gente verificar se realmente está lá, viu? Então, Gênesis 17:1. Vamos lá, está dizendo o quê? Gênesis 17:1. Quando Abraão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Comporte-se de acordo comigo, seja íntegro. Certo? Então, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Depois, Criador do céu e da terra. Nós podemos ir lá em Salmo 120 e olhar também o que diz isso. Eu até coloquei embaixo, né? Até porque é mais fácil do que eu estar procurando toda hora aqui. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E aí depois vem a terceira parte, que esse é o creio que nós geralmente utilizamos. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que a gente pode encontrar lá em Mateus 14:33 ou Filipenses 2:11. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A gente pode ver lá em Lucas, capítulo 1:35, ou Lucas 2:6-2. No 1 diz assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E em Lucas 2, estando eles ali, completaram seus dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aí nós temos as três citações de João 19:5, Mateus 28:5, e João 19:33 e João 20, versículo 2, que são 4 citações, que a gente pode verificar aí onde diz: apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos diz: eis o homem. E aí Mateus diz: mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurar Jesus que foi crucificado. Lá em João 19, chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. E João 20, versículo 2, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde ele puseram. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. A gente pode encontrar isso em Marcos 10:34. Escarneceram dele, cuspiram nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo, mas no terceiro dia ele ressurgirá. Isso é a mansão dos mortos, né, que como está dizendo ali.
A gente pode ver lá isso em Coríntios 15, 14, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Nós temos que crer que o centro dessa nossa fé é na ressurreição. O que é a mansão dos mortos? Na antiguidade, o mundo inferior, império da morte. As histórias da Bíblia transmitem-nos a palavra de Deus expressa em línguas humanas. Isto significa que os homens que testemunham a sua experiência de Deus o fazem com as representações das imagens do seu tempo, né? Então, nós usamos as nossas realidades para dizer algo divino, né? Porque nós conhecemos algo da nossa realidade, né? E divino a gente imagina como seja, né? Imagina a Terra como um disco, sobre ela e encontra-se a abóbada celeste, o domínio onde Deus reina sobre os viventes. Embaixo, o mundo subterrâneo, que eu chamo de Sheol, a região onde reina a morte sobre os defuntos. Por isso se diz, Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Mas ele será elevado, ou seja, ressuscitou. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, lá em Marcos e em Atos diz isso. Ora, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou a seus olhos, estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia. 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto dele e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Em Atos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo. Lá em Marcos diz, eu vos batizei com água, e ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica, nós podemos ver lá em Atos 2, de 41 a 47, que foi aquilo que a gente leu hoje, né? Os que receberam a palavra foram batizados, e naquele dia ele levou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião comum, etc, etc, etc. Né? Que foi aquilo que a gente leu hoje. Na comunhão dos santos, podemos ver isso lá em Apocalipse 7. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Creio na remissão dos pecados. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Podemos ver isso lá em Mateus. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. E Apocalipse 22 diz no Amém, né? Aquele que atesta estas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Não, eu fiquei em dúvida da mansão dos mortos. Por quê? Qual foi a dúvida sua da mansão dos mortos? Por que que Jesus desceu à mansão dos mortos, se lá é o Sheol? Sim, porque ele morreu. Se você não disser que ele morreu, você vai negar sua fé. Que olhe bem, diz a Para profecia... morrer, a gente tem que passar por lá, é? Não, quando se morre, não, se chama Sheol, ou seja, a mansão dos mortos. Todos nós que morremos temos que ir à mansão dos mortos. Não é inferno, é só um lugar que, né, é diferente. É mansão dos mortos, onde todos os mortos vão passar, entendeu? E Jesus, enquanto morto... É o corredor, é? Ele... não sei se é corredor, não, porque eu nunca fui, então não sei dizer para você se é o corredor. Graças a Deus eu ainda não fui. Mas, né, é o local onde todos os mortos vão. Todos nós mortos vamos passar por essa mansão dos mortos. Agora, e o que acontece? Jesus, além de passar, porque assim, se você disser, porque existe até uma teoria louca por aí que diz que Jesus não morreu,
que Jesus, ele, por exemplo, ele desmaiou, né, por um longo período, e aí atestaram ele como morto, entendeu? Se fizerem isso, o que acontece? Ele não cumpre a profecia. Ele deixa de ser o Jesus que nós estamos esperando. Para cumprir a profecia, ele tem que ter sido morto, sepultado, e aí ressuscitado, como aconteceu. Então, por isso que é atestada a morte de Jesus nesse sentido, que ele realmente morreu. Ele morreu, desceu à mansão dos mortos. E aí ele saiu, ele foi ressuscitado por Deus e ressuscitou, né? Aí uma dúvida agora que eu fiquei. Então, isso foi uma profecia que foi cumprida. Toda a vida Porque de Jesus eu é uma imaginei que o que foi escrito depois. Não, foi Não, escrito antes. Então, agora me foi perdi. foi antes. Então, já estava Toda. escrito que iria vir, queria morrer, queria subir, queria voltar. Isaías, então, é o que mais fala sobre isso, sobre essa vinda de Jesus, e fala tudo isso que vai passar, inclusive. Que Então, é assim, justamente aquilo que a gente estudou dos profetas, né? Os profetas. Exatamente. Ô, Então, é José, tudo antes de Jesus, vale? eu posso, no caso, eu poderia entender que como ele desceu à mansão dos mortos, como você falou, morreu, é porque ele estava, tipo, era o pai, né, quando tem a Santíssima Trindade, né? Então, ele é o pai em humano, né? O filho, e aí ele era humano, tinha que morrer, morreu, e no caso não seria o Espírito Santo, que fecharia a Santíssima Trindade. Não, Poderia ser assim? não. Quando a Santíssima Trindade existe antes mesmo de toda e qualquer criação. Antes de o mundo Certo. existir, já existia toda a Trindade, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Certo. Santo, entendeu? Hum. Então, ele foi aqui enviado exatamente para nos resgatar. E aí a gente pode fazer esse processo todo histórico do povo de Deus que Jesus criou desde Adão e Eva, que caiu no pecado. Então, Deus cria o ser humano, certo? Então, o povo cai, peca, mas ele ama esse povo. Então, ele quer resgatar esse Sim. povo. O que ele vai fazer? Ele manda profetas, ele manda pessoas, situações, etc., para que esse povo Sim. volte para ele, volte para o Pai. Sim. Esse povo não aceita. Então, o que acontece? Ele vai mandar Ele seu manda o próprio filho para poder resgatar esse povo. Só que ele não vai mandar em espírito, ele vai o quê? Mandar em corpo. Encarnar, né? Que aí é através do Espírito Santo em Maria, que é gerado, né? E ali nasce, vive, faz o processo normal de um ser humano, que aí lembra que a gente estudou Jesus Cristo, a natureza humana dele, a natureza espiritual dele, né? Divina. Então, lá que a gente viu a diferença da natureza humana e divina. Então, ali ele tem essas duas naturezas, né? Então, enquanto humano, ele morre, mas ele ressuscita também, né? Enquanto humano, né? E aí, depois que ele vai para o Pai, sobe para o Pai, nasce Então, no no caso, assim, ele não tinha como ressuscitar se ele não morresse. Exatamente. E aí, por isso que desceu a mansão dos mortos. Exatamente. Ele só ressuscita porque ele morreu. Tá. E a nossa fé, como cristãos católicos apostólicos romanos, é acreditar, e deve ser para todos os cristãos, né? É acreditar na ressurreição. Porque até morrer e fazer algumas coisas que Jesus fez antes de morrer, muitos podem até fazer, mas ressuscitar como ele fez ali, né? E que está dizendo para a gente assim, olha, creiam em Deus, volte para Deus, porque você também vai ressuscitar, né? Porque a gente vai ressuscitar. Voltou para Deus direto foi Enoque, né? É o Elias, né? Que foi arrebatado também, né? Elias também foi. É porque Elias eu estou lendo a Bíblia desde o começo e eu ainda estou em Josué. Entendi. Então, ainda não cheguei lá. Elias também foi arrebatado, direto para o céu. Deu para entender, Mariana, ou não? Sim, prof. Ótimo. Vocês têm mais alguma dúvida?
Isso eu creio que é uma riqueza enorme para a gente, né? E uma coisa muito boa é pegá-lo e conhecê-lo através do catecismo, que ele vai pegando, como José fez, pegando cada estrofezinha, né, do creio, e ele vai destrinchando o porquê, onde a gente encontra na Bíblia, é bem legal. Como não dá para colocar tudo aqui, então eu coloquei só o que foi realmente, assim, importante, o que é importante que vocês possam fomentar a fé de vocês nesse sentido de professar a fé, né? Tem uma versão 2, né? Que é o Niceno Constantinopolitano, quase não saía. E também fala na missa, e que às vezes no folhetim da missa, às vezes tem, né? Tem, às vezes tem. Ele professou antes. É porque esse daí ele está explicando e antes ele fez esse outro. Isso, é o outro eu fiz. Tá. Foi mal, perdão. Tá voando aí, hein? Me perdi. Antes de fazer esse, que é o que a gente comumente faz na missa, eu li todo o outro que eu... Ele leu o outro inteiro, e aí esse ele foi lendo e mostrando onde estão os trechos da Bíblia desse, que Parabéns, é o que é mais usado. Gabriela, tá prestando atenção, nota 10. Não, teve uma hora que eu saí, eu passei 5,5, Marília, 5,5. Vai ter que fazer prova agora. Perdão. Mais alguma dúvida sobre o creio? Não, né? Não. Que ótimo. Todos já arranjaram os padrinhos, tá tudo ok? Tudo certo. Tudo certo, né? Ainda eu vou passar a ficha de inscrição lá para vocês preencherem, para eu saber direitinho. Então, hoje nós vamos fazer como, mesmo sendo o dia de São José, né? Nós vamos fazer essa consagração à Nossa Senhora, pedindo ela que nos fortaleça, né? Nos proteja, nos guie nessa nossa caminhada de cristãos rumo a Jesus, porque é ela que nos mostra quem é esse Jesus e nos pede fazer tudo o que ele vos disser, que a gente possa estar seguindo o exemplo dela e o seguimento, o testemunho que ela sempre dá de seguimento a esse Cristo, né? Mesmo sendo mãe, ela é seguidora, fiel a esse Cristo, que nós possamos a nossa vida está constantemente sendo esse servo fiel, assim como ela foi. Então, vamos fazer juntos essa oração, pedindo ela que nos proteja com seu manto, e assim como também foi São José, esse pai adotivo que realmente assumiu o seu chamado, a sua vocação, e levou adiante tudo aquilo que ele foi predestinado a cumprir, né? No seu chamado, né? Ser pai é aquele que cuida daquele que é Deus, né? Então, é um chamado importantíssimo na vida, né? De cuidar daquele que é Deus. E assim ele fez também, né? Cuidou e viveu o seu chamado, a sua vocação. E como testemunho fiel da igreja, né? Possamos também, diante dele, colocar a nossa vida, seguir o seu exemplo, seguir aquilo que ele nos chama como servo fiel, né? E cuidador, que a gente possa ser esse cuidador. E aí pode ser cuidador mesmo não só das nossas feridas, né? Mas também cuidar do outro, né? Nós também somos vários Josés, né? Ou São Josés na vida de outras pessoas, que cuida, que ama, né? Que faz o encontro com Deus, e nessa firmeza vai levando realmente a assumir essa aliança, ou voltar a ter essa aliança com Deus. Então vamos fazer juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propare a vossa devoção.
Consagre todo o meu coração, para que depois de Deus ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós do Cristo crucificado, Deus por mãe, o ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, sobretudo na hora de minha espirituais, morte. morais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai nossa salvadora, com vosso poderoso em minha fraqueza, e servindo-vos fielmente, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado que vem nós não vamos ter encontro, porque é o dia da festa das inscrições. Aí nós vamos estar lá na igreja, para quem quiser fazer novas inscrições para as novas turmas, né? Então nós vamos estar lá, vai ser à tarde, então aí não vai ter como a gente ter encontro, tá bom? Aí no outro, já acho que é dia 1º, né? 1º de maio? 1º de abril, né? 1º de abril é mentira. Menina, já? Aí é a missa, não esqueçam da missa, certo? Gente, vamos para o domingo de Ramos. Ela quer todo mundo junto no domingo de Ramos. Ai, que legal. Muito legal, é muito, muito, muito. Certo, exatamente. Vamos, se pudermos, todo mundo juntos. Certo? Depois a gente posta aqui como é que vai ser. Combinado. Tá bom? Tchau, Mary. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Tchau, gente. Faça um final de semana abençoado. E, Amém. se puderem, vão à missa, tá? Tchau, coleguinha. Amanhã estaremos lá. Tchau, gente. Boa semana. Deus abençoe. Obrigado, tchau. Amém.